Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Seja bem-vindo então à solução das aulas da segunda semana do Hashtag Agora Vai Enem 2019. Eu tô aqui para tirar as dúvidas dessas questões, tenha resolvido essa lista e procure aqui do ladinho qual é que é o índice da questão que tu quer resolver. Bora resolver então a questão de número 1. Enem de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa, vou colocar aqui, ó, a pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão sobre os seus pés. Então, a força de atrito que o chão exerce sobre os pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Mestre e mestra, para pensar comigo, ó. Imagina que eu tenho aqui, como está representando esse desenho, um plano, uma rampa, né, um plano inclinado. E aí eu tenho a bota da pessoa, vou desenhar aqui, ó, o pé da pessoa que vai realizar esse movimento. Vamos imaginar que ela está com a ponta do pé, né? Mas para desenhar a força de atrito, a gente sempre pensa, para onde que o pé deslizaria? O pé deslizaria para baixo. Se o pé deslizaria para baixo, a força de atrito ela sempre se opõe ao deslizamento. Tá aqui um erro muito comum, tá bom, mestre e mestra? A força de atrito não se opõe ao movimento, ela se opõe ao deslizamento entre as superfícies, ou à tendência de deslizamento. Então, quando a gente está subindo uma rampa, como está ali no desenho, o pé tende a deslizar para onde? O pé tende a deslizar para baixo. Se a tendência de escorregamento do pé é para baixo, quer dizer que a força de atrito que atua sobre ele atua para cima. Então, a força de atrito que o chão exerce sobre o pé, vou botar aqui, ó, força que o chão exerce sobre o pé aponta para cima. E é claro que existe a força de reação a essa força de atrito. Existe a força que o pé exerce sobre o chão. O chão, já que o pé deslizaria rampa abaixo, o chão em relação ao pé deslizaria para cima. Então, essa força de atrito que o pé exerce sobre o chão aponta para baixo. Então, força que o pé exerce sobre o chão. Para ação e reação, duas forças do mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e nunca se anulam porque não estão aplicadas no mesmo corpo. Então, vamos ler a perguntinha de novo para ter certeza da resposta, tá? Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Exercida, então, para garantir, ó, exercida pelo chão sobre os seus pés, em seus pés. Então, essa força de atrito que o chão exerce sobre os pés, está falando dessa aqui, ó. Aponta em relação ao sentido do movimento dessa pessoa, no mesmo sentido do movimento dessa pessoa. Então, perpendicular ao plano, não. Paralelo ao plano, sim. Em sentido contrário ao movimento da pessoa, não. Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento da pessoa, exatamente o que aparece na letra C. Horizontal seria não paralelo ao plano, né? E no mesmo sentido do movimento tá certo, mas não é horizontal essa força, é rente ao plano, né? Paralelo ao plano. E vertical de sentido para cima, isso aí poderia ser, não, nem seria normal. Perpendicular ao plano, né? Que seria a força normal. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Quando a questão do Enem te falar de uma força, por favor, recorre ao desenho, né? Faz um desenho para ter certeza, porque tu está respondendo de fato o que foi perguntado na questão. Bora então resolver a questão de número 2. Acompanhe a leitura ali. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Tá. Então, pela resistência do ar, ele não vai cair sempre com a aceleração da gravidade. Ele vai cair com a aceleração da gravidade até que a força de resistência do ar impeça a sua velocidade de aumentar. Por isso que ele vai atingir a velocidade limite de queda. Vamos seguir a leitura. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, tempo de abertura deve ser, né? Ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Então ele abre o paraquedas e o paraquedas exerce, contrária ao movimento, uma força que diminui a sua velocidade. É isso que ele está dizendo, ó, ocorre a diminuição da sua velocidade de queda. O paraquedas, importante, mestre e mestra, não paraquedas nenhuma, ok? Senão ele abrir o paraquedas e ia ficar lá em cima. O paraquedas, ele diminui a velocidade, ele freia a quedas. A gente tem até a impressão de que o paraquedista sobe quando abre o paraquedas, mas isso não é verdade. O paraquedista, ele freia a queda dele e passa a cair mais lentamente. Por que pra gente parece que ele está subindo? Porque do referencial do paraquedista que não abriu o paraquedas, ele continua caindo com uma velocidade maior e este aqui é freado, então vai parecer, ó, os dois estão caindo, ó. Vai parecer em relação a este, que esse aqui
subiu. Então, quando abre o paraquedas, ninguém sobe, tá? A queda é freada por causa da resistência do ar ser maior com o paraquedas aberto. Vamos seguir a leitura. Após algum tempo da abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante. Então, de novo, ele vai ter uma velocidade limite. De novo, ele vai ter velocidade constante. Ele vai frear a queda dele e a partir de um determinado instante para de frear e ele continua caindo com uma velocidade constante, porém menor do que a anterior, por isso que ele não vai quebrar as pernas, não vai morrer ao bater no solo, que possibilita a sua aterrissagem em segurança. Agora vamos à pergunta, a gente pensou na questão, mas não sei do que ele está perguntando, né? Já vi que são gráficos, mas não te estressa, mestre. Lembra? Questão de gráficos, tu vai desenhar o teu e depois vai olhar qual que fecha com o teu raciocínio. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Pera aí, ele quer saber que gráfico que mostra a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos limitar antes de abrir o paraquedas e depois de abrir o paraquedas. Logo que ele salta, no caso, antes de abrir o paraquedas, logo que ele salta, a força resultante que atua sobre ele é o peso dele. Só que aí ele está aumentando a velocidade e a resistência do ar aumenta por causa disso. Então, se a gente pensar aqui, ó, antes, vou aproveitar o espaço para desenhar aqui, ó. Antes, a gente tem o paraquedista, vou desenhar ele aqui. O paraquedista está caindo aqui, o paraquedas dele está fechado ainda. E ele tem duas forças atuando sobre ele, né? Tem a força peso, que aponta para baixo, e a força de resistência do ar, a gente pode chamar de força aerodinâmica, né? Força de resistência do ar. A força resultante que atua sobre ele nessa situação é o peso menos a força de resistência do ar. Como ele está aumentando a velocidade, essa força de resistência do ar aumenta, consequentemente a força resultante vai diminuir. Então, inicialmente, a força resultante começa sendo igual ao peso dele, e pelo aumento da sua velocidade, até que ele atinja a velocidade limite, a força de resistência do ar está aumentando. Isso vai fazer com que a força resultante que atua sobre o paraquedista fique cada vez menor. Então, a força de resistência aumenta e a força resultante diminui. Então, antes a força resultante começa igual ao peso, peso e diminui até a velocidade limite. Então eu vou chamar a velocidade limite 1, até porque ele diz isso, ó, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Então, quando ele atinge a velocidade limite, a velocidade dele não aumenta mais. E aí lembra, mestre, se a velocidade não aumenta, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante também tem que ser igual a zero. Então, quando ele atinge a velocidade limite 1, a força, vou botar aqui, ó, quando a força resultante é igual a zero. Então, a força resultante começa sendo um valor que é igual ao peso, e pelo efeito da resistência do ar aumentar com a velocidade, a força resultante tende a zero quando ele atinge a tal da velocidade limite. A partir daí ele cairia com uma velocidade constante mesmo com o paraquedas fechado. Só que essa velocidade constante seria tão grande que se ele batesse no solo, mestre e mestra, ele ia morrer, né? Então, o que tem que acontecer para ele não morrer? Ele tem que abrir o paraquedas. Aí lembra, se ele abre o paraquedas, a força de resistência do ar aumenta um monte. Então a força que aponta para cima vai ser enorme. Vai ganhar da força peso, isso vai gerar uma força resultante que aponta para cima, e isso vai frear o seu movimento. Por isso que o paraquedas, na verdade, não é um paraquedas, é um freia-quedas. Este freia-quedas reduz a sua velocidade para um novo valor limite, uma nova velocidade constante bem menor que a de antes. Então pensa, se ele atinge de novo uma velocidade constante, de novo a força resultante vai ser igual a zero. Então quando ele puxou a cordinha, abriu o paraquedas, a força de resistência do ar para cima é muito grande, a resultante aponta para cima e ela também vai reduzir até que ele atinja a nova velocidade constante, e aí a força resultante passa a ser zero de novo. Então eu vou botar aqui, ó, depois, né, de abrir o paraquedas, depois, vou fazer o desenho aqui, um paraquedas saindo rapidão, ó. Aqui tá o paraquedista bem tranquilo, segurando as cordinhas ali, né? Pronto. Então ele tá segurando as cordinhas do paraquedas. Nossa, amarrei a cabeça dele. E nesse caso, vou botar aqui o peso dele aponta para baixo, o peso é o mesmo que antes. E agora eu tenho uma força de resistência do ar.
quando ele puxa a cordinha do paraquedas, quando ele se infla, muito maior que a força-peso. E isso vai gerar uma força resultante que aponta para cima. Só que essa força resultante, vou escrever aqui ela em vermelho de novo, essa força resultante agora é a força de resistência do ar, que é maior, que ganha, que aponta para cima, menos a força-peso que atua sobre ele, que é igual. Só que enquanto reduz a velocidade, a força de resistência do ar vai reduzir, e isso vai fazer a força resultante reduzir de novo. Então, eu escrevi aqui, ó, depois que ele abre o paraquedas, é desse momento que a gente está falando, a força resultante aponta para cima e diminui conforme a velocidade diminui. Aí ela diminui até o quê, mestre e mestra? Até ser a velocidade limite 2. Então, vou botar aqui, ó, até V limite 2. Observação, velocidade limite 2 vai ser menor do que a velocidade limite 1, é para isso que o paraquedas está ali, né? E quando isso acontece? Quando a força resultante é igual a zero. Então, se eu tivesse que desenhar graficamente aqui, mestre, vamos fazer um gráfico e pensar no que a gente falou. Desenhando um gráfico de força em função do tempo, como são os gráficos que aparecem nas alternativas, força em função do tempo. A gente pode demarcar aqui, mestre, ó, qual é que é o instante de tempo da abertura do paraquedas, tá? Vou chamar esse instante de tempo aqui de TA. Ou vou fazer aqui embaixo, não, vou fazer aqui em cima. TA. A força resultante começou sendo igual ao peso. Aí ela diminuiu até que ele atingiu essa velocidade limite. E aí a velocidade parou de aumentar porque a força resultante é igual a zero. Então a força resultante que atua sobre ele diminuiu até zero. Então até ele abrir o paraquedas, a força resultante diminuiu até zero. A partir daqui, quando ele abriu o paraquedas, a força resultante aponta para cima. Mestre e mestras, a gente considerou a força resultante antes para baixo como positiva. Quando ela apontar para cima, ela tem que ser considerada o quê? Tem que ser considerada negativa. Então, já que a força resultante é para cima agora, ela tem que ser considerada negativa. Então, se ela é negativa, ela vai começar com um valor negativo, bem grande, e a partir disso, já que a velocidade está diminuindo, ela de novo vai tender a zero, até que a velocidade passe a ter um valor constante. Se a velocidade passa a ter um valor constante, a força resultante vai ser igual a zero de novo. Entenderam isso, mestre Messa? Vamos recapitular. Inicialmente, a força resultante que aponta para baixo é peso menos a força de resistência do ar. Só que a resistência do ar está aumentando, porque a velocidade dele também está aumentando. Até que ele atinge uma velocidade constante. Atingindo uma velocidade constante significa que a força resultante é igual a zero, porque não tem mais aceleração. A velocidade não aumenta mais. Aí ele abre o paraquedas, a força resultante aponta para cima, freia a queda dele e causa uma desaceleração, já que ele está se movimentando para baixo. E isso vai acontecer até a velocidade atingir um novo valor limite. Daí a força resultante vai ser igual a zero de novo, porque eu não tenho mais variação da velocidade. Por isso que a força resultante vai ser igual a zero de novo. Tudo bem? Procurando a alternativa, a gente encontra, acho que é a letra B, né? Isso. Letra B mostra uma força resultante que vai diminuindo conforme o tempo passa, até que é zero. Quando ele atinge a velocidade limite, ele abre o paraquedas, a força resultante passa a ser negativa porque aponta para baixo. Poderia aparecer esse gráfico com a parte da força resultante começando negativa, porque aponta para baixo, e depois ser positiva? Poderia, mestre. Podia girar esse gráfico, dar o tombinho nele, ia ficar o mesmo. Só que a parte que é inicial vai ser a que está para baixo, a parte final vai ser a que está para cima. Tudo bem? Dá um tombo aqui, ó, em relação a este eixo horizontal, só gira assim, ó, tá? Aí vai ficar assim, ó, assim, e vai ficar assim, ó. Seria a mesma coisa, só estaria mudando o referencial de que força é que é negativa. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que sim. Vamos agora à solução da questão de número 3. Acompanhe a leitura ali. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atritos, isso é importante, ó, sem atritos, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Então aqui tem o ângulo de inclinação no plano de subida, o ângulo de inclinação no plano de descida, nível de abandono da esfera. Na descrição do experimento, quando a esfera é
de metal é abandonada para descer o plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no plano de subida, no máximo um nível igual àquele em que foi abandonada. Se o ângulo de inclinação do plano de subida, este aqui, ó, plano de subida é esse, tá? Te concentra onde é que tá a pergunta. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera. Então, se eu deixar esse plano aqui na horizontal, mestre, isso que ele tá falando, ó. Esse plano aqui não vai mais estar aqui, ele vai estar na horizontal. A bolinha vai embalar até chegar aqui, e a partir daqui ela vai se movimentar indefinidamente. O que eu nem tá te dizendo é que Galileu já previa a lei da inércia, ele só não deu nome, ele só não explicou matematicamente isso, que foi o grande Isaac Newton que fez. Então Galileu já percebia que o movimento ia se manter indefinidamente. Se eu tivesse a redução dos atritos até zero, né, se não tiver atrito nenhum, a esfera depois de descer o plano de descida, ela vai manter essa velocidade até o final dos tempos, né? Se ela puder ter uma trajetória retilínea, vai ter. Por quê? Porque se não atua força resultante sobre um objeto, ele mantém o seu estado de movimento, ele mantém a sua velocidade, porque se não tem força resultante, também não tem aceleração. Tudo tranquilo? Agora vamos lá. Se o ângulo de inclinação no plano de subida for reduzido a zero, a esfera, letra A, manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Olha, é verdade. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for zero, a esfera, depois que ela chegar na horizontal, né, depois que ela descer, ela manterá sua velocidade constante, sim, pois o impulso resultante sobre ela será nulo, porque a força resultante sobre ela vai ser igual a zero. E quando a força resultante é igual a zero, lembra como é que calcula o impulso, mestre e mestra? Impulso é força vezes intervalo de tempo. Se a força é zero, o impulso é zero também. Então a esfera vai manter a sua velocidade constante indefinidamente, porque a partir do momento que ela desce, o plano que não oferece mais inclinação não vai ter nenhuma componente da força-peso atrasando o movimento dela. Claro que na realidade, se a gente fizer esse experimento, não vai ter esse resultado. Por quê, mestre e mestra? Porque tem atrito sempre, né? E se tem atrito, reduz a velocidade. A tendência é que o atrito desacelere o movimento. Mas ele nos disse, sem atritos, então é isso que vai acontecer. Lendo as outras alternativas. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso na descida continuará a empurrá-la. Não, mestre, mestre. O impulso na descida fez a velocidade dela aumentar. Para que a velocidade diminua, precisa de uma outra força, que não existe se o plano de inclinação não tiver inclinação, se o ângulo de inclinação for igual a zero. C. Diminuirá gradativamente sua velocidade, por não haverá mais impulso para empurrá-la. Se não tem atrito, não precisa de força, tá? O que a gente pensa é que no cotidiano a gente precisa estar sempre empurrando a esferinha, senão ela vai parar. Porque a gente tem que neutralizar os efeitos do atrito. D. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois o impulso resultante será o contrário do seu movimento. Não tem esse impulso. Sem atrito não existe impulso contrário. Se considerasse o impulso contrário, a força de atrito, aí a letra D estaria correta, ok? Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá... Meu Deus, imagina, não tem impulso contrário, aí a esfera vai cada vez mais rápido e infinito e além, né? Que nem o Buzz Lightyear. Não, não é o que vai acontecer. Se a força resultante é igual a zero, a velocidade não varia mais e a esfera vai manter o seu estado de movimento. Tudo bem? Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 4. Ah, essa questão aqui eu já lembrei dela. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta, ou associação de polias, também chamada de talha exponencial, ok? É atribuída por Arquimedes, de 287 a.C. até 212 a.C., até que viveu bastante, né, para a época. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis e uma polia fixa, ou a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Tá, então ele mexeu sozinho um navio. O Arquimedes era famoso. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento
E de módulo igual a 400 newtons. Então ele puxou um navio de 3 toneladas, fazendo uma força de 400 newtons, que é a força para erguer 40 quilogramas aqui na superfície da Terra. Considere os fios e as polias ideais e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por sinal quadrado. E que a superfície da areia é perfeitamente horizontal. Então tem uma simplificação aqui, né? Como eu vou te dizer, um esquema do que aconteceu. Como se esse bloco fosse o navio, ele vai ter que receber uma força aqui, mestre, me ajuda, ó. Essa força que tem que ser feita, eu vou chamar de força resistente, né? A força que resiste ao movimento. Essa força resistente, ela é a força de atrito. É a força de atrito que impede o navio de deslizar em relação à areia. Ele deslizaria para a direita, a força de atrito aponta para a esquerda. Então aqui está a força de atrito estática. Então essa força de resistência, né, a força resistente nesse sistema de polias, ela é a força que eu preciso fazer lá no navio. E a questão diz que o Arquimedes, né, ele fez uma força aqui, ó, como força potente, eu vou chamar de força potente, tá? Nas polias a gente costuma usar isso. Uma força potente equivalente a 400 newtons. Aí eu não vi a pergunta ainda, por isso que eu não vou começar a responder, tá, mestre? Eu só pensei, bom, se ele tem que arrastar um navio e falou em atrito, ele tem que pelo menos vencer a força de atrito estática máxima com aqueles 400 newtons dele. Então eu sei que eu vou ter que calcular essa força de atrito estática máxima, mas tudo bem, é só fazer uma conta. Agora olha a pergunta. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi. Como é que a gente acha o número de polias móveis? A gente sabe que cada polia móvel dobra a força que o Arquimedes fez. Isso que vai acontecer. Então, cada polia móvel que ele utilizou dobra a força que ele faz. Se cada polia móvel dobra a força, eu tenho que descobrir quantas vezes a força que o Arquimedes faz, que é 400 newtons, tem que ser dobrada para chegar a um valor maior do que a força de atrito estática máxima que esse navio oferece para ser arrastado. Então é uma boa a gente calcular a força de atrito estática máxima mesmo, porque a gente pode descobrir quantas vezes a força que o Arquimedes fez tem que ser multiplicada por 2, tem que ser dobrada, para que ele consiga arrastar esse navio. Tudo tranquilo? Então bora fazer essa conta da força de atrito estática máxima. Vamos fazer aqui do ladinho. Força de atrito estática máxima é igual ao normal vezes o coeficiente de atrito estático. Força de atrito, vou chamar só a força de atrito estática agora, tá? Mas a gente está calculando o valor máximo dela, né? Até porque a força de atrito estática ela é sempre igual ao valor da força de solicitação, até um valor máximo que a gente está calculando por normal vezes μ. Qual é que é normal se a massa é 3.000 kg, hein, mestre? Bom, no plano horizontal, a normal é igual ao peso. A gente podia até desenhar aqui, ó. Vou pegar um rosinha que chama mais atenção. Eu tenho o peso, que aponta para baixo do navio, né? E tenho a normal, que aponta para cima. Quando eu tenho um corpo apoiado no plano horizontal, não tem mais nenhuma força perpendicular ao plano, a normal e o peso se anulam, portanto, são iguais em modo. Então, a normal vai ser igual ao peso do navio, que é igual à massa do navio vezes a gravidade. A massa do navio é 3.000 kg e a gravidade é 10, como ele nos disse para usar. Quer dizer que a normal que esse navio recebe do solo, o que ele faz na areia também, é de 30.000 newtons. Calma que isso não é a força de atrito, tá? Então, normal é 30.000 newtons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 30.000 newtons, 4 zerinhos, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,8. Então, a força de atrito estática, nesse caso é máxima, é 30.000 vezes 0,8, que eu já sei que é 24.000 newtons, porque 3 vezes 4 é 8. 3 vezes 8 é 24, né? Meu Deus do céu. Então, 24 newtons. 24.000 newtons. Então, eu tenho que descobrir quantas vezes que o 400 foi multiplicado por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 2, para que ele se transforme numa força de 24.000 newtons. Então, vamos fazer isso, ó. Pode ser sem fazer aquela equação exponencial lá. Simplesmente vai multiplicando por 2. 400 vezes 2. Quanto é que dá isso? 800. Vezes 2. Quanto é que dá isso? 1.600. Vezes 2. Quanto é que dá isso? 3.200. Vezes 2, 6.400. Só concentra aí para não se perder. Vezes 2 vai ser 12.800. Fazendo vezes 2 vai dar 24, vai dar 25.600 newtons. Passei dos 24.000? Não passei. Passei. Quantas vezes eu multipliquei por 2 a força para os 400 se tornarem 25.600? 1, 2, 3,
4, 5, 6 vezes. Então, eu tenho um total de 6 roldanas móveis. Se tu quer lembrar de uma equação para relacionar essas duas coisas, mas é bem tranquilo, ó. A força potente é igual à força resistente, que é essa aqui que eu achei, né, como 24.000 newtons, que era de atrito, resistente, potente aqui, sobre 2 na N, onde N é o número de roldanas móveis. Então, a gente colocaria aqui a força potente, que é 400 newtons, a força resistente, e ia descobrir quanto que é 2 na N, né? 2 na N vai ser 60, é mais de 64. A gente vai perceber que o N é 6, né? Porque 2 na 6 é 64. Tudo tranquilo, mestre? Então, vamos assinalar a alternativa que traz 6 roldanas móveis, letra B. Joia? Vamos então à leitura da questão de número 5. Acompanhe a leitura ali. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse caso, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Mestra, quando houver um empurrão de dois corpos que estiverem parados, quando o cosmonauta empurra a bomba, ele exerce uma força sobre a bomba. Então tem a força do cosmonauta sobre a bomba. Mas tem também a força da bomba sobre o cosmonauta, que é a força de reação. Como é que a gente descobre a velocidade do cosmonauta após empurrar a bomba com uma velocidade de 0,2 metros por segundo? Bom, a gente tem que usar o teorema da conservação da quantidade de movimento, porque sempre que houver interação entre dois corpos e variação das suas quantidades de movimento, a gente tem que dizer que a quantidade de movimento total do sistema de corpos permanece inalterada, permanece constante. Então, se a gente pensar que estava tudo parado, a quantidade de movimento total antes da colisão ou antes da separação entre os dois vai ser igual a zero. Então a quantidade de movimento total depois tem que ser igual a zero também. Vou fazer um desenho aqui, ó. Imagina que eu tenho a bomba, isso aqui vai representar pra gente a bomba, tá? Não sei como é que é uma bomba hidráulica de uma estação espacial internacional, mas ela tá vindo pra cá com uma velocidade, vou chamar de VB, de 0,2 metros por segundo. E o cosmonauta, após empurrar a bomba, ele também é atirado, né? Ele vai para trás com uma velocidade que a gente tem que descobrir, a velocidade do cosmonauta após ter empurrado a bomba. Então eu vou dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, ou que a quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Então, quantidade de movimento total antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento total depois. Aí a gente soma as quantidades de movimento. Antes era zero e depois vai ser a quantidade de movimento da bomba, depois de um empurrar o outro, né? A gente pode chamar isso de colisão, tá bom, mestre? Colisão é uma interação que dura entre dois corpos, é só isso. Pode não ter nem contato entre os dois. Então, quantidade de movimento da bomba depois da colisão, depois dos dois se empurrarem, vai ser igual, aliás, a quantidade de movimento do cosmonauta depois vai ser igual a zero. E cada uma dessas quantidades de movimento a gente substitui pela equação da quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Então tá. Então zero é igual... Opa, ficou meio grande, né? Zero é igual massa da bomba vezes a velocidade da bomba depois de ser empurrada, mais a massa do cosmonauta vezes a sua velocidade depois dele ter empurrado e ser empurrado pela bomba. Agora é só substituir os valores. Zero é igual a massa do cosmonauta, que é 90 kg. Peraí, vou melhorar esse 9. 90 kg vezes a velocidade que eu quero descobrir. Aliás, é da bomba antes, né, mestre? Vou deixar na ordem, ó. 360 kg, que é a massa da bomba, vezes a velocidade, que é 0,2, mais a massa do cosmonauta, que é 90, vezes a velocidade do cosmonauta depois de ele empurrar a bomba ou ser empurrado por ela também. 360 vezes 0,2 vai dar 72, vou passar para a esquerda, vai ficar negativo. Menos 72 é igual a 90 vezes a velocidade do cosmonauta depois de ser arremessado. Quer dizer que a velocidade do cosmonauta vai ser igual a menos 72 dividido por 90. E isso aqui dá uma velocidade igual a negativo, né? 0,8 metros por segundo.
Olha só o que esse menos significa, mestre e mestre, já que apareceu aqui. Se eu considerar a velocidade da bomba como positiva, a velocidade do cosmonauta tem que ser negativa, porque aponta para o outro lado. Então ele pede qual é que é a velocidade escalar, né? Se ele pediu escalar, não importa o sentido, né? Então velocidade escalar do cosmonauta vai ser 0,8 metros por segundo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Sempre que falar nisso, qual é que é a velocidade de recuo quando alguém dá um tiro? Ele está falando da conservação da quantidade de movimento. Então é só fazer essa conta. Soma as quantidades de movimento antes com as quantidades de movimento depois, e aí sim tu vai achar uma das velocidades, ou o que ele estiver perguntando. Cuidado com os sinais, tá? Se tu considerar uma velocidade para um lado positiva, para o outro tem que ser negativa, ou se tu está calculando ela, ela tem que aparecer com um valorzinho negativo. Joia? Bora então a leitura da questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. Então ele nos disse aqui da situação inicial, ó. 3 esferas são deslocadas da posição original, solta, essas 3 esferas vão vir da posição inicial delas até aqui, transformando energia potencial gravitacional em cinética, e vão colidir, como ele disse, elasticamente. Se colide elasticamente, são pêndulos idênticos, colisões elásticas de massas iguais, tem uma característicazinha que tem que lembrar. Na colisão elástica de massas iguais, sempre eu tenho que ter massas iguais com mesmas velocidades. Isso significa que eu tenho que ter no final 3 bolinhas com velocidade igual. V. Então, 3 bolinhas com velocidade V. Exatamente. Tu puxou 3 bolinhas e soltou. Quando bater nas duas, no final tem que sair 3 para o mesmo lado que as bolinhas que colidiram estavam indo, com a mesma velocidade. Então, qual é que é o desenho que mostra isso? Pronto, a letra C. 3 bolinhas indo para a direita com uma mesma velocidade, que ele fez só uma setinha assim. Colisão elástica de corpos de mesmas massas, os corpos sempre trocam de velocidade. Então eu tinha 3 bolinhas e 2 paradas. No final eu tenho que ter 3 bolinhas se movimentando e 2 paradas. É isso que acontece. Tudo tranquilo? Vamos então à leitura da questão de número 7. Acompanhe a leitura ali. Para irrigar sua plantação, o produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts, aliás, ao meio-dia. Então ele diz que nesse horário aí é 80 watts. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos disponibiliza uma potência média de 50 watts. Tá, então, entre as 11h30 e as 12h30, já que a potência varia, ele falou que a média é 50 watts. Então tem diferença. Ao meio-dia seria 80, mas ele está dizendo que entre as 11h30 e ao meio-dia e meia, a média é 50. Então o valor que tu vai usar nesse horário é 50. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por metro quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%. Ele está dizendo que a eficiência do painel, junto com o motor que vai bombear a água, tudo isso é 100%. Não seria, na verdade, né? Não tem essa eficiência 100%, não existe. Mas ele está dizendo para considerar. Qual é o volume de água em litros bombeado para um reservatório no intervalo de tempo citado? Qual é o intervalo de tempo citado? Das 11 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos. Como é que a gente descobre qual é que é a quantidade de água, né, o volume de água em litros bombeado para esse reservatório? Primeiro a gente vai pensar que essa potência de bombeamento é uma potência do motor que transforma a energia da água em energia potencial gravitacional. Ele está levando a água contra o campo gravitacional. Então a gente vai descobrir qual é que é a massa de água que ele eleva utilizando a equação da potência. Nesse intervalo de tempo, até a gente pode colocar aqui, ó, potência, vou botar lá em cima como se fosse a questão 6, né, mas é a 7. Potência é igual a energia transformada pelo tempo, ok?
Só que a energia transformada é potencial gravitacional, a energia elétrica é transformada em energia potencial gravitacional daquela água que foi lá para cima. Então, a energia potencial gravitacional é m vezes g vezes h. Tudo isso dividido pelo tempo. Como a gente sabe que a potência é 50 watts, e importante, eficiência energética é de 100%, mestre e mestra, se a eficiência energética não fosse de 100%, a gente ia usar a potência útil. Como é que descobre a potência útil? Potência útil é a total, que seria esses 50, vezes a eficiência, que é de 100%. Como é 100%, a potência útil e a total vão ser iguais. Até vou escrever aqui, ó, potência útil, que seria para fazer as contas, né? É igual a eficiência, eu vou botar aqui, ó, porcentagem, mas fora da porcentagem, vezes a potência total. Nesse caso, como é 100%, seria vezes 1 aqui, daí não tem motivo para a gente fazer essa conta, não faz diferença. Então, a potência eu sei que é 50 watts, aí a massa a gente vai descobrir, vezes a gravidade que é 10, vezes o desnível vertical, a altura que vai elevar a água, que é 20 metros, dividido pelo tempo. Mestre e mestra, é das 11h30 ao meio-dia e meia, às 12h30. Então eu tenho 1 hora. Quanto que vale 1 hora em segundos? Se cada minuto tem 60 segundos, 60 minutos vai ter 60 vezes 60 segundos, que é a mesma coisa que 3.600 segundos. Outros já sabem de cor, por ter usado esse número algumas vezes, que cada hora possui 3.600 segundos. Então, vamos escrever aqui, ó, 3.600 segundos. Agora é só descobrir a massa de água em quilogramas, que a gente vai saber qual é que é o volume de água em litros, porque a densidade da água é 1 quilograma por litro. Então, se a gente botou todo mundo no sistema internacional, potência em watts, tempo em segundos, altura em metros, gravidade em metros por sinal quadrado, não vai ter erro. A gente vai achar a massa em quilogramas. Então, massa é igual a 50 vezes 3.200, olha ali, já errei, 3.600, né, mestre e mestra, dividido por 200. Do 10 vezes 20, eu passei dividindo. Dá para simplificar essas duas casas aqui, ó. Dá para simplificar o 36 com o 2, vai ficar 18. Aí a massa vai ser igual. 18 vezes 5 dá 90. 90 mais um zero desses 50, 900 quilogramas, que equivale também, já que a densidade da água é 1 quilograma por litro, né? 900 litros de água. Depois que a gente percebeu que a potência elétrica era transformada, convertida a 100% em potência gravitacional, né, ou a energia elétrica é transformada em energia potencial gravitacional, fica bem fácil. É só usar aquela equação. Potência é igual a energia pelo tempo. A energia potencial gravitacional pelo tempo e o resto está resolvido. Então, 900 litros, alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então para a questão de número 8. Acompanhe a leitura ali. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta o motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Até agora não tem informação de pergunta nenhuma, né? Então segue a leitura. Bonita essa foto, inclusive. Considere uma região plana onde a insolação, energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra seja de 1.000 watts por metro quadrado. Peraí, 1.000 watts aqui está energia por tempo, né? Porque watts é a mesma coisa que joule por segundo. Então, vamos escrever aqui, ó. Watt é igual a joule por segundo. Por metro quadrado, quer dizer que em cada metro quadrado vai incidir de radiação solar uma energia de 1.000 watts ou 1.000 joules a cada segundo. Que o carro solar possua massa de 200 kg e que seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento de 30%. Olha que interessante. Ele te disse que é 1.000 watts em cada metro quadrado. Em 9 metros quadrados, tu já sabe que essa potência vai ser vezes 9, mas espera aí. Essa potência total vai ser 9.000 watts. Eu já vou fazer a regra de 3 ali. Só que ele te deu a eficiência de 30%, então a potência útil não vai ser de 9.000 watts. A potência útil vai ser 30% disso. Mas eu não sei pergunta ainda, mestre, então segue lendo a questão. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que o carro solar levaria
A partir do repouso, ó, ele já está te dando a velocidade inicial, ó, a velocidade inicial é igual a zero. A partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km por hora, é um valor mais próximo de. Então, para que ele chegue nessa velocidade, que dividindo por 3,6, né, mestre e mestra, é igual a 30 metros por segundo, a gente tem que utilizar a potência, porque eu posso dizer que a potência é a energia cinética do carro, né, que ele desenvolve nesse intervalo de tempo pelo intervalo de tempo. Então eu posso descobrir qual é que é o tempo que demora para ele chegar a 100 km por hora, fazendo a energia cinética que foi transformada de luminosa em elétrica e no final das contas em cinética do carro pelo tempo. Então vamos calcular a potência primeiro. Até vou escrever aqui do lado para a gente não perder isso de vista. Ó. A potência do carro vai ser a energia cinética que ele consegue gerar pelo intervalo de tempo. Ele quer saber o tempo, essa energia cinética tem função com a velocidade, né? Então, bora calcular qual é que é a potência útil do Tokai Challenger, né? Do Tokai, do carro do Tokai do Japão. Enfim, então vamos lá. Potência eu sei que é de 1000 watts, não vamos se perder aqui, ó, em 1 metro quadrado. Então, eu tenho uma potência total em 9 metros quadrados. Bom, fazendo o produto pelos meios, pelos extremos, produto cruzado, enfim, regra de 3 aqui, a gente vai descobrir uma potência total de 9.000 watts. Só que a potência útil, como a gente acabou de ver na questão anterior, é a potência total vezes a porcentagem, só que fora da porcentagem. Vou botar aqui, ó, potência total. Então vamos fazer essa conta. A potência real, né, a potência útil mesmo do carro é igual a 0,3, lembra de tirar da porcentagem, não faz conta com porcentagem nunca, né, vezes os 9.000 watts. Isso aqui vai ser igual a 2.700 watts. Essa é a potência do Tokai Challenger. Então basta que a gente calcule qual é, que é a energia cinética que ele vai ter no final dessa arrancada, para ele chegar a 30 metros por segundo, que a gente vai saber o tempo. Então, energia cinética de um carro, né, vai ser massa dele vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética vai ser igual a 200, que é a massa, vezes a velocidade, que é 30, elevado ao quadrado, tudo isso sobre 2. Corto o 200 com 2, vai sobrar 100. Energia cinética vai ser igual a 100 vezes 900, do 30 ao quadrado. Quer dizer que a energia cinética do carro, depois dessa arrancada, vai ser igual a 90.000 joules, 90.000 joules. Agora é só calcular pela potência qual é que é o tempo que levou para isso acontecer. Então, potência eu já sei, 2.700 igual a energia cinética, que é 90.000 joules pelo tempo. Quer dizer que o intervalo de tempo vai ser igual a 90.000 dividido por 2.700. Vamos simplificar aqui, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. O 29 com o 27 dá para colocar um 3 aqui embaixo. Quer dizer que o intervalo de tempo que levou para o carro fazer isso é 100 dividido por 3 segundos. E o intervalo de tempo que o carro vai levar para fazer isso vai ser de 33,3 segundos. A alternativa, a letra D. Aproximadamente, o valor mais próximo de 33 segundos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 9, para terminar essa página que está aí. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, então ele é meio lento, né? Seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, ou seja, na humanidade, né? Cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja de 90 kg, então ele nos deu a massa. E o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Mestre, isso vai acontecer de novo, tá? Quando eu te pedir o trabalho, nada de bitolar em força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, porque, juro, é a maneira que menos cai a pergunta sobre trabalho é essa. Como é que tu vai responder quando te perguntar o trabalho total ou o trabalho resultante se tem massa e tem velocidades?
Porque ele parte do repouso, sabe que a velocidade é zero. E ele chega a 12 metros por segundo, sabe a velocidade final. Se tem massa e tem velocidade, a maneira mais rápida, simples e útil de resolver o trabalho é calcular pela variação de energia cinética, porque o teorema trabalho e energia cinética mostra que o trabalho da força resultante equivale à variação da energia cinética do corpo. Até se a gente parar para pensar, faz sentido, porque uma força sempre transfere energia para um corpo quando realiza trabalho sobre ele. Essa energia transfere energia para o corpo, essa força, né? Ou retira energia para o corpo. Quando transfere energia para o corpo, ela se manifesta na forma de energia cinética. Quando tira energia do corpo, a energia cinética dele diminui. Então, se a força resultante realizou um trabalho sobre o Usain Bolt, isso fez a energia cinética dele aumentar. Então, essa relação entre trabalho e variação de energia cinética, ela é verdadeira, ela é simples e ela vai te ajudar a resolver essa questão também. Então, eu vou escrever aqui em cima, ó, começar onde tem espaço, né, mestre? Ó, que nem vocês fazem na prova lá, né? Acho onde tem espaço, bora fazer as contas. Trabalho resultante, ou trabalho da força resultante, vai ser igual à variação da energia cinética. Eu podia escrever energia cinética final menos energia cinética inicial, abrir as equações, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o trabalho resultante é igual, já resumindo aquela parte toda de energia cinética final menos inicial, vai ser a massa sobre 2, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Dá para sempre fazer isso. O que tu não pode fazer é subtrair as velocidades antes de elevar ao quadrado, tá? Isso que está aqui é bem importante, é a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Não é velocidade final menos a inicial e aí eleva o resultado disso ao quadrado. Tudo tranquilo? Então vamos fazer a conta, a gente tem todos os valores, o trabalho resultante vai ser igual a massa dele, que é 90, dividido por 2, vezes a velocidade final, que é 12 ao quadrado, menos a inicial, que é 0 ao quadrado. Então o trabalho resultante sobre o Usain Bolt vai ser 45, que é esse 90 sobre 2, vezes 144, que é o 12 ao quadrado. Fazendo essa conta, o trabalho resultante é igual a 6.480 joules. Como ele deu em potência de 10 ali, né, em notação científica, o trabalho resultante vai ser igual a 6,48 vezes 10 na 3 joules. A alternativa que a gente traz, que a gente encontra, aliás, é mais próximo de letra B, 6,5 vezes 10 na 3 joules. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 10. Acompanhe a leitura ali. Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos, um com a borracha mais dura e outro com a borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal D para as mesmas condições de arremesso quando submetidos à mesma força aplicada. Mesmas condições de arremesso, é claro, o menino consegue exercer a mesma força, né? Então vou botar aqui, ó, quando submetidos à mesma força. Então ele vai aplicar a mesma força nos dois estilingues. Sabendo-se que a constante elástica KD do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica KM do estilingue mais mole, vou escrever isso aqui já, mestre. Ó. O KD é igual a 2 vezes o KM, beleza? A razão entre os, a razão entre os alcances DD e DM, referentes aos estilingues com borrachas dura e mole, respectivamente, mestre, ele quer a razão entre os alcances, ele nos disse aqui, ó, o maior alcance horizontal possível, né, que proporcionasse o maior alcance horizontal. Como é que a gente calcula o alcance máximo de um lançamento? Sempre que eu estou pensando em um alcance horizontal máximo, a questão está falando de um lançamento oblíquo, porque é no lançamento oblíquo, com um ângulo de 45 graus, que a gente atinge o máximo alcance possível. Ele está dizendo maior alcance horizontal, tem que saber. O maior alcance é quando eu atiro um objeto obliquamente e a velocidade dele forma em relação à horizontal um ângulo de 45 graus. E este alcance máximo, vou botar aqui, ó, o D max, que seria o alcance máximo, é igual à velocidade de lançamento ao quadrado dividido pela gravidade. Claro que a gravidade nas duas situações é a mesma. A velocidade inicial é que muda de um para o outro. Do que depende a velocidade de lançamento da pedra com esse estilingue quando o menino faz a mesma força? Lembra que no lançamento da pedra pelo estilingue, a gente tem energia potencial elástica se transformando em energia cinética. Então, pela conservação da energia mecânica, a gente vai achar qual é que é a relação que existe entre a elongação que ele gera, ou a força que ele aplica e a elongação que ele gera em função da constante elástica ser mais dura ou ser mais mole, para a transformação da energia potencial elástica em energia cinética. Então, a relação entre
a elongação e a força que ele faz, e a velocidade com que a pedra é lançada por esse estilingue. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, inclusive em rosa, tá? Eu vou escrever a energia cinética final, quando ele lançou a pedra, vai ser igual à energia potencial elástica inicial, quando ele está segurando o estilingue esticado com uma mesma força. Ele falou que é a mesma força aplicada, a gente não pode esquecer disso para não errar essa questão. Então, energia cinética eu sei que é a massa do objeto, vezes a velocidade com que ele sai, ao quadrado, dividido por 2, e isso era a energia potencial elástica inicial. Então, o cada mola vezes a elongação ao quadrado, dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar os dois, né? Cortei os dois, e a gente descobre que a velocidade de lançamento ao quadrado, já que ele tinha um ao quadrado aqui, eu nem vou tirar esse ao quadrado, vou deixar ali, vai ser igual ao cada mola vezes a elongação ao quadrado sobre a massa. Mas ele não nos dá um K igual, ele nos dá uma mesma força. E já que eu sei que K vezes X é a força elástica, lembra disso? Ó, força elástica é igual a K vezes o X. Se a força elástica é igual ao K vezes o X, e eu tenho K vezes X ao quadrado, eu posso escrever o seguinte aqui em cima, ó. Velocidade ao quadrado vai ser igual a K vezes X, tudo isso dividido por M. O K vezes o X é a força, e o X é a elongação que ele consegue gerar com uma mesma força em cada mola, na mola dura e na mola mole, no elástico duro, no elástico mole. Então, vou botar aqui, ó, velocidade ao quadrado é igual a força, que é este, eu vou sublinhar aqui, ó, circular, K vezes X, isso é a força, e aí segue copiando, vezes X sobre M. Como ele está pensando que a massa é a mesma, eu posso dizer que a força, que a velocidade, aliás, é diretamente proporcional à elongação. A gente pode chamar esse F sobre M aqui, mestre, de uma constante. Ih, não pode ser K. Vou chamar de constante C, para não confundir com cada mola, né? Então, a velocidade com que sai a bolinha, a pedra do estilingue, é igual a uma constante vezes a elongação x. Então, eu posso reescrever isso aqui, mestre, ó, para cá, ó. A distância máxima, né, o alcance horizontal para a mola dura, para o elástico duro, sobre a distância horizontal máxima para a mola mole, vai ser igual a velocidade inicial da mola dura ao quadrado sobre g, dividido pela velocidade inicial que a mola mole impele, né, na pedra que está sendo arremessada pelo estilingue ao quadrado, sobre g também. Por consequência, corto o g com o g, né, já que é o mesmo gzinho que está ali. Ou tu pode fazer, se quiser, divisão de frações, invertendo o denominador, dá na mesma, tá, mestre? Isso aqui vai ser igual à velocidade inicial que o estilingue de elástico duro causa ao quadrado, sobre a velocidade que o estilingue mole causa ao quadrado. Como eu sei que essa velocidade é o c vezes o x, eu vou escrever aqui, ó, c vezes o x da mola dura sobre c vezes o x da mola mole. Opa, parece que o x é subíndice aqui, né? C vezes o x da mola mole. Como o c é o mesmo, eu posso cortar. Pronto, quer dizer que a razão entre os alcances aqui, mestre, ó, alcance para mola com elástico duro, para o estilingue, sobre o alcance com o estilingue mole, vai ser igual ao x do estilingue duro sobre o x do estilingue mole. Só que ele nos diz que a força é igual, né? E a constante elástica do estilingue com a mola dura, com o elástico duro, é o dobro. Então eu posso escrever aqui, ó, força do elástico duro é igual a força no elástico mole. K do elástico duro vezes o X do elástico duro vai ser igual ao K do elástico mole vezes o X do elástico mole. Como eu sei que o KD é 2 vezes o KM, eu substituo aqui, ó. Esse KD vai substituir aqui, ó. 2 vezes o KM vezes X do elástico duro vai ser igual a KM vezes o X do elástico mole. Simplificando-se este KM com este KM, a gente descobre que o X do elástico duro, vou passar o X do elástico mole dividindo porque é o que já está aqui, tá, mestre? X do elástico duro sobre X do elástico mole. X do elástico mole vai ser igual a 1 meio. Isso quer dizer que o alcance máximo para o elástico duro sobre o alcance máximo gerado pelo elástico mole do estilingue que tem esse elástico é igual a 1 meio. Então, a razão é 1 meio.
Mestre e mestra, esta é a solução dessa questão. Eu sei que tu já pode ter visto uma solução, até vou me ajeitar aqui, que envolve dizer que se a constante elástica é o dobro, a elongação da mola é a metade, e daí o cara corta ali 1/2 e aí responde assim, uma velocidade absurda. E tá errada essa solução. Porque se eu pensasse num lançamento horizontal, essa solução já ia dar errado. Então a solução que tu deve ter visto algum professor, alguma professora fazer, de igualar as forças elásticas, de achar a elongação ser a metade, tudo bem, a elongação não é o alcance máximo. A elongação é o quanto estica a mola. Por coincidência, nesse tipo de lançamento acaba dando proporcional. Mas é uma solução errada. Se ele dissesse que é um lançamento horizontal de cima de um prédio, daria errado. Não seria o mesmo valor. Tudo tranquilo? Então a solução é essa, por mais complexa e chata que possa parecer, infelizmente tem que resolver assim. Bora fazer a questão de número 11, então. Acompanhe a leitura ali. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com um atrito desprezível, beleza? A figura ilustra um trilho horizontal com 2 carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. Então a gente quer obter a massa do carrinho 2. Mas eu não sei nada, praticamente vou continuar lendo. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos. Eu vou escrever aqui, ó, passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados no quadro. Então ele mostrou o desenho aqui do trilho, ó, o carrinho 1 vai passar pelo sensor 1 e pelo sensor 2, e aí tem um registro aqui, ó, posição do sensor 1 é 15 centímetros, o instante é 0. Posição do sensor 2 é 30 centímetros, e o instante é 1. Isso para a gente calcular a velocidade do carrinho, a gente pode até fazer essa conta. Fazer aqui, ó, velocidade inicial do carrinho 1 é a distância que ele andou pelo tempo. Essa distância é do 30 até o 15, qual é que é a distância aqui, mestre e mestra? 15 centímetros. Então ele andou 15 centímetros no intervalo de tempo de 1 segundo. Ótimo, quer dizer que a velocidade desse carrinho é 15 centímetros por segundo. Precisa transformar para metros por segundo? Nem sempre. Se dependendo do que a gente vai fazer, pode manter a velocidade em centímetros, está valendo. As massas que estão em gramas, será que eu preciso transformar para quilogramas? Depende. Então espera ver se precisa, porque tu sai fazendo conversão e às vezes isso te faz demorar, te atrapalha. Tu pode errar na conversão e depois te atrapalha de volta para converter de volta. Então tenta ver se precisa. Se não precisar, não faz, tá? Vou te mostrar que não vai precisar nessa questão, inclusive vou te dizer por quê. E esse carrinho, depois de se movimentar com essa velocidade de 15 centímetros por segundo, vai bater no carrinho 2 e depois os dois colidem e seguem juntos. Está escrito aqui, ó, passam a se movimentar juntos. Quer dizer que é uma colisão perfeitamente inelástica. E a tabela nos traz a velocidade do conjunto. Por que a tabela nos traz a velocidade do conjunto? Porque aqui eu tenho o sensor 3 e 4, né, que são as duas próximas posições. Quando a posição é 75, o tempo é 8. Percebe que o carrinho 2 tem a mesma informação, ó, 75 centímetros e o tempo é 8. Quer dizer que no instante 8 já vai passar os dois carrinhos pelo sensor 3, embora daria uma diferença, porque um passa antes do que o outro, né? Mas enfim, ele está desconsiderando o tamanho dos carrinhos, então bora. Ele te diz que é 75 centímetros a posição do sensor 3 no instante 8. E no instante 11, olha para a tabela, mestre, ó, os dois passam pelo quarto sensor, estão a 90 centímetros. Quer dizer que a velocidade do conjunto após a colisão é a distância pelo tempo de novo. Qual é que é a distância que o conjunto andou do sensor 3 para o sensor 4? Essa distância também é 15 centímetros, do 75 por 90. E o intervalo de tempo agora é 3 segundos, mestre, ó, do 8 até o 11. Então a distância é 15 centímetros, continua sendo 15, mas agora o tempo é 3. Quer dizer que a velocidade do conjunto após a colisão é de 5 centímetros por segundo. Agora, se ele me deu a massa do carrinho 1 e eu quero saber a massa do carrinho 2, eu tenho a velocidade antes e depois da colisão, eu posso usar o teorema da conservação da quantidade de movimento para esse choque perfeitamente inelástico
e descobrir qual é que é a massa do carrinho 2. Então vamos escrever aqui o teorema da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento do carrinho 1 antes da colisão mais a quantidade de movimento do carrinho 2 antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento do carrinho 1 mais o 2, lembra que vira uma coisa só depois da colisão, porque os dois estão se movimentando juntos. Se eles batem e se movimentam juntos, quer dizer que vai ser a soma das massas com a velocidade após a colisão. Então, a colisão do carrinho 1 antes da colisão é massa dele vezes a sua velocidade antes da colisão, e a quantidade de movimento do carrinho 2 antes da colisão não existe, porque a velocidade inicial dele era igual a zero. Então não tem quantidade de movimento. Se a gente escrevesse aqui massa vezes velocidade ia dar zero, né, mestre? Então não precisa colocar. Igual a massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2, e isso vezes a velocidade do conjunto após a colisão. Massa do carrinho 1 ele me deu 150, vezes a velocidade, que era 15. Aqui, mestre, ó, esqueci de te dizer. Por que eu não preciso transformar as massas para quilogramas e a velocidade para metros por segundo? Porque tem massa e velocidade dos dois lados da igualdade. Se eu usar a mesma unidade dos dois lados da igualdade, elas acabam se cancelando e aí a gente não tem esse trabalho todo de fazer transformação de unidades. Tudo bem? Agora, se tivesse massa só de um lado, velocidade só de um lado, é legal transformar todo mundo por SI, que vai ser mais garantido que tu vai acertar essa questão, tudo bem? Então, terminando a conta, igual a massa do 1 que eu sei que é 150, mais a massa do 2 que a gente quer descobrir, vezes a velocidade de 5 centímetros por segundo. Vou passar esse 5 dividindo e vai ficar 150 vezes 15 dividido por 5, 5 passou dividindo, é igual a 150 da massa do carrinho mais a massa do 2 que a gente quer descobrir. Simplifica o 5 com o 15, dá 3, 3 vezes 150 é 450, isso é igual a 150 mais a massa M2. Quer dizer que a massa M2 vai ser igual a 400, passa o 150 para a esquerda, 450 aliás, né? Menos o 150, quer dizer que a massa do carrinho 2 é igual a 300 gramas. Alternativa, letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Sim? Qualquer coisa dá uma olhadinha na solução de novo e vamos para a próxima questão para ver como é que se resolve. Acompanhe a leitura da questão de número 12. Para reciclar um motor de potência elétrica igual a 200 watts, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 kg a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? Mestre e mestra, para a gente calcular a eficiência, a gente pode comparar as potências. Lembra que a potência útil era igual à eficiência, vou botar aqui ó, em forma de porcentagem, né? A eficiência vezes a potência total. A potência total do motor a gente vai considerar como 200 watts. E a gente vai calcular a potência útil dele erguendo essa massa de 80 kg, uma altura de 3 metros, durante 1 minuto. Qual é que é a potência que a gente vai calcular, então? É a energia elétrica transformada, erguendo a carga em energia potencial gravitacional. Então, a gente vai escrever potência, a útil, né, que é a utilizada pelo elevador para erguer a carga, vai ser igual a energia potencial gravitacional, ou o trabalho realizado, né, pelo motor para elevar o corpo àquela altura, vai ser igual à variação da energia potencial gravitacional pelo tempo. Então, a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura, dividido pelo tempo. Como a gente quer comparar as potências em watts, a massa tem que estar em quilogramas, a gravidade em metros por segundo ao quadrado, e a altura em metros, e o tempo em segundos, né, mestre e mestra? Então, bora substituir todo mundo aqui, ó. Potência, esta vai ser a potência útil, vai ser a massa, que é 80, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 3 metros, dividido pelo tempo de 1 minuto, é a mesma coisa que 60 segundos. Então, sobre 60 segundos. Dá pra gente cancelar aqui, ó, o 10 com o 10, o 6 com o 3, ficam 2 embaixo, e o 2 embaixo com 80 em cima, dá uma potência útil de 40 watts. Pronto, agora a gente pode comparar qual é que é a potência útil com a total. A potência útil é de 40, igual a eficiência, vou chamar de Ezinho, vezes a potência total, que é de 200 watts. Isso aqui é 1/5, né, ou 20%, mas vamos escrever. A eficiência é igual a 40 dividido por 200.
aí simplifica esse zero com esse zero, e aí o 4 por 2 seria 2, dividido por 10, quer dizer que a eficiência é igual a 0,2, que é equivalente a 20%. Então a eficiência desse sistema é de 20%, levando-se em consideração que a potência do elevador é de 200 watts. A potência do motor, né, reciclado, que alimenta ou que fornece energia para esse elevador. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 13. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14.000 megawatts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. Então essa vazão aqui é por unidade, percebeu o que já aconteceu? Ó? Ele deu a potência total de todas as unidades e nos disse qual é que era a vazão por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local 10 metros ao quadrado e a densidade da água 1.000 kg por metro cúbico. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Olha o que ele nos disse aqui, ó. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Então, vou escrever aqui, ó. Potência não aproveitada, vou chamar de potência não, é igual a potência teórica, TEO, menos a potência instalada. Essa potência teórica, faltou um S aqui, né? Instalada. Essa potência teórica é a potência de uma queda d'água, a potência de uma cachoeira. Como é que a gente calcula a potência teórica de uma queda d'água? É a energia potencial gravitacional dividida pelo tempo. Olha como eu nem gosta dessa potência, hein? Então, energia potencial gravitacional dividida pelo tempo seria a potência teórica. A potência instalada por unidade geradora, a gente pode calcular porque ele nos deu a potência total e nos deu 20 unidades geradoras. E a pergunta dele é: qual é a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Então, para descobrir a potência não aproveitada, a gente tem que saber a potência teórica, tem que fazer a conta, e a potência instalada também tem que fazer a conta. Então, vou começar pela potência teórica. Potência teórica, potência do TEL, né, potência teórica, vai ser igual à energia potencial gravitacional dividido pelo tempo. A energia potencial gravitacional, mestre, é massa vezes gravidade vezes altura, dividida pelo tempo. Aí a gente vai colocar a massa aqui de água que vai passar a cada segundo. Por que, mestre? Porque ele nos deu aqui, ó, em watts, né? Vai chegar a mega 10 na 9, né? Mas mega é 10 na 6, desculpa, mega 10 na 6. E a gente vai chegar em 10 na 6 watts, que é o megawatts. Watts, que é a unidade do SI para potência. Ele nos deu 690 metros cúbicos. E cada metro cúbico está aqui embaixo, ó. 1.000 quilogramas. Então, a massa em cada segundo que passa por cada unidade geradora, está escrito aqui, ó, por unidade geradora, vai ser 690.000 quilogramas. Então, a potência teórica, vou substituir agora, massa é 690.000 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 118,4 metros, dividido pelo tempo de 1 segundo. Agora não precisa mais se preocupar com o tempo. Quer dizer que a potência teórica por unidade geradora vai ser igual a 816.960.000 watts, que equivale à potência teórica, é 10 na 6 o mega, né? Então, 816,7, opa, 0,9, acho que dá para colocar 817, né, mestra? Vezes 10 na 6 watts, que equivale a 817 megawatts. 10 na 6 é um mega, lembra da Mega Sena, 10 na 6 zeros, porque a Sena é milionária, ok? Então, essa é a potência teórica, 817 megawatts. Agora, para calcular qual é que é a potência instalada por unidade geradora, é uma regra de 3, né? Eu tenho 14.000 megawatts, 14.000 em 20 unidades. Então, para descobrir em cada unidade, só dividir os dois números. Então, vou colocar aqui, ó, 14.000 megawatts dividido por 20.
Simplifica aqui, fica 1.400 dividido por 2. Quer dizer que a potência instalada em cada unidade geradora é igual a 700 megawatts. Quer dizer, ó, tem uma diferença entre a potência teórica e a potência instalada. Por quê? Porque a potência teórica é só teórica, né? O processo de transformação de energia potencial gravitacional da água em elétrica tem perdas. Então a eficiência não vai ser 100%. Por isso que deu menor númerozinho da potência instalada. E agora, como ele nos perguntou qual é que é a potência não aproveitada, já que ele nos disse que é a diferença entre a potência total, teórica, né, e a instalada, então eu vou escrever aqui, ó, potência não aproveitada igual a potência teórica, que é 817 megawatts, menos a potência instalada, que é 700 megawatts. Diminuindo 817 menos 700 vai dar 117. Quer dizer que a potência não aproveitada é aproximadamente 117 megawatts. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Alternativa letra C. Não é uma questão super simples, né? Tem que saber calcular essa potência teórica, que é a potência de uma queda d'água, né? MGH sobre T. E mestre e mestra, a dica é sempre a mesma, ó. Potência é a relação entre energia e tempo. Que energia que está sendo transformada em energia elétrica para saber a potência de geração de energia elétrica da usina hidrelétrica? É, na verdade, a potência... aliás, a energia potencial gravitacional, né? Então, energia potencial gravitacional por tempo. Potência é sempre energia por tempo. Se fosse uma potência térmica, mais tarde a gente vai ver, é calor por tempo. É a energia térmica transferida, né? Calor, energia interna transferida pelo tempo. Então, potência é sempre energia pelo tempo. No carro, lá no Tokai Challenger, energia cinética por tempo. Sempre potência, energia por tempo. E aí descobre que tipo de energia que é. Está resolvida a questão. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 14. A utilização de placas de aquecimento solar como alternativa ao uso de energia elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais. Um sistema de aquecimento solar com capacidade de geração de energia de 1 megajoule por dia por metro quadrado de placa foi instalado para aquecer a água de um chuveiro elétrico de potência de 2 kW, utilizado durante meia hora por dia. Isso aqui é importante, ó. Meia hora por dia é o tempo de utilização desse chuveiro. A área mínima da placa solar deve ser de... Bom, ele te deu a energia gerada por dia, é 1 megajoule por dia em cada metro quadrado. Vamos descobrir qual é que é a energia que esse chuveiro precisa para funcionar, já que ele tem uma potência de 2 kW utilizado durante meia hora do dia. Para chegar em joules, mestre, olha só, eu tenho 2 vezes 10 na 3 watts, e isso aqui é a potência. E a meia hora é o intervalo de tempo. E eu sei que potência, como a gente estava vendo a recém, é igual a energia por tempo. Então a potência, que é 2 vezes 10 na 3 watts, é igual a energia consumida no intervalo de tempo em segundos de meia hora. Mestre e mestra, se uma hora é 3.600 segundos, meia hora vai ser 1.800. Então, meia hora é 1.800 segundos. Então, sobre 1.800 segundos. Passa multiplicando, quer dizer que a energia consumida por esse chuveiro nesta meia hora é de 3.600 vezes 10 na 3 joules. Para descobrir qual é que é o tamanho da placa, né, quantos metros quadrados, a gente agora faz uma regra de 3. 1 vezes 10 na 6, lembra que o mega é 10 na 6, né? O mega tem a ver com a mega sena, joules em 1 metro quadrado durante todo o dia. E o chuveiro vai utilizar uma energia de 3,6 vezes 10 na 6. Então ele quer saber qual é que é a área. Posso chamar até de x aqui se eu quiser. Bom, 3,6 megajoules faz o produto cruzado aqui, x vai ser igual, x vezes 1 vezes 10 na 6, até dá para cortar aqui, né, mestre? Só 10 na 6 com 10 na 6, e a gente descobre que o painel tem que ter 3,6 metros quadrados de área só para acumular durante o dia a energia necessária para tomar esse banho. Então, se eu sei a potência do chuveiro, eu sei o tempo, eu sei a energia que ele utiliza. Se eu sei a energia que ele utiliza, eu sei qual é que é a área da placa solar, né, que precisa ter para acumular toda essa energia, sabendo a energia que é acumulada durante o dia em cada metro quadrado.
Tudo tranquilo, mestre? Essa regra de 3 com a intensidade, né, que diz a potência pela área, por unidade de área, por metro quadrado de placa, sempre vira uma regra de 3 que é muito tranquilo de ser feita, ok? Bora responder a questão de número 15. Acompanhe a leitura ali. O brinquedo pula-pula, cama elástica, é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Olha que interessante essa questão. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico. Ele disse desprezando o atrito, né, mestre? Eu gosto sempre de sublinhar isso, ó. Realizando um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, H igual a zero, passando pelos pontos de altura máxima, H max, e, aliás, máxima e mínima de altura, né? H max e H mínimo, respectivamente. Esquematicamente, olha o que ele está te perguntando. O esboço do gráfico da energia cinética da criança. O que ele quer no gráfico? Gráfico da energia cinética. Energia cinética da criança em função da sua posição vertical, que seria o H, né? Em função do H, na situação descrita é, mestra, vamos separar as coisas. Quando a criança está saltando, né, depois que a cama elástica jogou ela, eu tenho energia cinética e potencial gravitacional. E quando a criança aterriza na cama elástica, até que ela é arremessada de novo, o que eu tenho ali é energia cinética e energia potencial elástica. Então, no salto, a energia potencial gravitacional é energia cinética, mas transformando na outra. E quando ela aterriza, e até o momento que a cama elástica arremessa ela de novo, é a energia potencial elástica se transformando em cinética. Então vamos fazer o seguinte, ó. No salto, quando a criança salta verticalmente, eu tenho que a energia cinética dela mais a energia potencial gravitacional é uma constante. Por que eu sei que a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional é constante? Porque eu sei que despreza os atritos. Sempre que desprezar os atritos, mestra, puxa uma seta lá, ó, e escreve energia mecânica constante. Desprezando-se os atritos, energia mecânica constante. Isso sempre vai ser verdade. Quando eu te disser que não tem atrito, ou que desprezam-se as forças de resistência, as forças dissipativas, as forças de atrito, tu vai escrever na hora que a energia mecânica é uma constante nessa questão. Tudo combinado? Tudo tranquilo? Então, eu sei que a soma da energia cinética com a potencial gravitacional é constante. Como ele quer o gráfico da energia cinética, eu vou isolar a energia cinética como se ela fosse o eixo Y. Então, energia cinética, e boa ideia, né? É verdade. Constante, que é a soma do valor, né, da energia cinética ao potencial, quanto seria o total, menos a energia potencial gravitacional. Só que essa energia potencial gravitacional eu conheço em função do H. Então a gente pode escrever: a energia cinética é igual a uma constante, que eu não sei quanto que é, mas é a soma da energia cinética e da potencial sempre, menos mg vezes h. Como é que eu descubro que gráfico que isso aqui representaria se eu tivesse um eixo vertical com energia cinética, como está aqui, ó, e o eixo horizontal com h? É só fazer o seguinte, ó, o eixo vertical seria y na matemática, né? E o eixo horizontal seria x. Eu vou escrever, ó, y no lugar do eixo vertical e x no lugar do eixo horizontal. Que equação que aparece aqui, mestra? Uma constante eu posso chamar de b e outra constante que é o peso do corpo posso chamar de a. Menos ax mais b igual a y. Qual é que é essa equação de reta, hein, mestre? Eu sei que não é legal quando vai para matemática, mas aqui, de fato, é o jeito mais fácil de tu achar qual é que é o gráfico. É uma reta, né, já que eu tenho expoente 1 no y, eu tenho expoente 1 no x, né, é uma reta, e é uma reta decrescente, porque o sinal de quem está com o x é negativo. Então, eu sei que isso aqui tem que ser uma reta até a altura máxima, uma reta decrescente, uma reta para baixo, né, inclinada para baixo, decrescente. Opa, um N aqui. Agora que eu já pensei no salto, eu posso pensar quando está aterrissando, né? Então, vou botar aqui, ó, na cama elástica. Quando ela está aterrissando, ou quando a cama elástica está jogando ela ainda, né? Ela não saiu da altura zero, que é quando a cama elástica não está mais deformada. Quando isso está acontecendo,
quando está deformando a cama elástica, quando ela está saltando com a cama elástica, a soma da energia cinética com a energia potencial elástica é que é a constante, não é mais potencial gravitacional. Então eu vou escrever aqui, ó, energia cinética mais energia potencial elástica é igual a uma constante. Então eu posso escrever que a energia cinética, que é o que ele quer no eixo vertical, é igual àquela constante menos a energia potencial elástica. E a energia potencial elástica eu conheço em função da deformação na cama elástica. É kx ao quadrado sobre 2. Só que a gente pode colocar o h no lugar do x, porque da altura zero para a cama elástica, conforme abaixa a altura da criança, é a própria elongação. Então eu posso escrever energia cinética é igual a essa constante, que é a soma da cinética e da potencial, menos k vezes o x, que é o próprio h ao quadrado, sobre 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou transformar isso num gráfico pensando como é que é o gráfico lá na matemática. No eixo vertical eu quero o y e no eixo horizontal eu quero o h. Então aqui está o x, aliás, né? No eixo horizontal, x ao quadrado. E aí eu tenho um menos aqui na frente, eu tenho uma constante. Quem que é essa constante? É o k sobre 2. E a outra constante vai ser o c, né? Na equação quadrática, o termo independente de x, a gente chama ele de c. Então, eu coloquei aqui, y igual a c menos ax ao quadrado. Agora, qual é que é a função? Qual é que é o desenho? Ó, aqui está na 1, o y, e o x está ao quadrado. É uma parábola. Então, eu escrevi aqui, ó, parábola até chegar na altura mínima, só que a concavidade dessa parábola aponta para baixo porque o A é negativo. É uma parábola com a concavidade virada para baixo. Então agora a gente vai procurar isso. Quando é para cima, quando é o salto, tem que ser uma reta decrescente, e quando é para baixo, tem que ser uma parábola com a concavidade virada para baixo. Na letra A, eu tenho uma reta crescente, está errado, aqui não é parábola, está errado também, a altura negativa para baixo da cama elástica. Eu tenho uma reta crescente aqui, mas eu não tenho parábola. Na letra C, eu tenho uma reta decrescente e eu tenho uma parábola com a concavidade virada para baixo. Letra C é a resposta. Era só isso que a gente tinha que fazer para achar a resposta para essa questão. Então fica a alternativa a letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 16. Acompanhe a leitura ali. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Vou botar aqui, ó. A força que o cinto de segurança exerce pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundo de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. O que aceleração tem a ver com força, hein, mestre e mestre? Ah, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então quer dizer que quanto maior for a aceleração, maior vai ser a força. Ou quanto menor for a aceleração, menor é a força. Mas eu não sei pergunta ainda, mas eu só mostrei para ti. Ele fala força que o cinto de segurança faz e os bonecos estão equipados com acelerômetros. Bora seguir a leitura aqui. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. Quer dizer, os bonecos eram os mesmos, o cinto de segurança é o mesmo e a velocidade que tem imediatamente antes e depois do impacto é a mesma. Então as condições de teste são iguais, mas os acelerômetros pelo gráfico registraram acelerações diferentes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Bom, menor risco de lesão interna é o que tem menor força, e o que tem menor força é o que tem menor aceleração. Qual desses gráficos apresenta a menor aceleração possível? Se a gente olhar a menor aceleração que tem é essa aqui, ó. É este, até eu errei o lugar, mas é bem parecido, né, ó. Até é este gráfico aqui, o pontilhadinho, e esse pontilhadinho é o cinto 2. Então, se o que oferece menor aceleração é o cinto 2, ele é o que vai ter menor lesão interna ou vai exercer menor força sobre o motorista. Pronto, mestre e mestra, é só isso que tem que achar nessa questão de gráfico. Bora resolver a questão de número 17. Acompanhe a leitura ali, dessa questão que caiu no último Enem 2018.
Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. O dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho. Olha de novo, onde o atrito pode ser desprezado. O que é para a gente escrever aqui? Energia mecânica. Ficou errado esse E aí, né? Energia mecânica constante. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve, ele fala deformação de mola, mesma mola, mola diferente. Mestre, mestra, como é que eu relaciono a velocidade de lançamento do cubo nesse brinquedo em função da elongação da mola? Se não tem atrito, a gente conserva energia mecânica. A gente vai dizer que a energia mecânica é constante e, portanto, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, mas a gente pode ser mais direto, inclusive. A gente pode dizer que a energia potencial elástica é totalmente convertida em energia cinética, já que não tem atrito. Então, eu posso escrever a energia cinética final é igual à energia potencial elástica inicial. Então, a energia cinética final, massa vezes a velocidade final ao quadrado, sobre 2, vai ser igual a k vezes x ao quadrado, sobre 2. Dá para simplificar o 2 com o 2 e dizer que a velocidade final do brinquedo, quando ele é arremessado pela mola ao quadrado, é igual a k vezes x ao quadrado sobre m. Se a gente quiser relacionar direto a velocidade à elongação da mola, sem pensar em mudança na constante elástica, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados da igualdade e chega na seguinte verdade, que a velocidade, até eu vim aqui, não, aqui não, eu não estou tapando, né? Não estou. Então, a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de k sobre m vezes o x que era ao quadrado, né? Quer dizer que a velocidade é diretamente proporcional à elongação. Então, se eu quiser quadruplicar a velocidade de lançamento, eu tenho que aumentar a elongação 4 vezes se eu mantiver a mesma mola. Então, vamos ver. Manter a mesma mola é aumentar 2 vezes a deformação? Não. Manter a mesma mola é aumentar 4 vezes a sua deformação. Verdadeiro, letra B. Era só isso. Calma, mestre. Eu sei que deve ter pensado, é só 2 vezes, ou é 16 vezes. Mas faz a conta, descobre a relação entre a velocidade e a elongação, porque tu tem esse tempo na prova. Eu sei que não tem tempo sobrando, mas de fazer isso tem. E eu fiz isso aqui em 3 minutos. Pode olhar para o relógio na questão ali. Não passou muito tempo. E eu fiz explicando. Então faz isso. Diz que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Abre as equações. Sabendo essas equações, tu vai saber fazer. Não é muito difícil, tá? Tá no resumo. Manter a mesma mola, aumentar 16 vezes a deformação. Ó, a letra C é um bom distrator, se tu não fez a conta, né? Letra D, trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior de manter a deformação. Se a constante elástica for vezes 2, aqui, mestre, a velocidade vai ser vezes raiz de 2, né? Não é 4 vezes maior. 2,8 vezes maior, mas não é 4 vezes. Trocar a mola de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação. Se eu botar um 4 aqui, vai sair e vai virar 2. Então, se a constante elástica for 4 vezes maior, a velocidade vai ser o dobro só, mantendo a deformação. Tudo tranquilo? Mestre, bora fazer a questão de número 17, então. Era 18, acompanha a leitura ali. Para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações, dentre elas. Recolher as latas e separá-las de outros materiais diferentes de alumínio por catação, tá bom? Então, alguém vai separar de materiais diferentes do alumínio por catação. Alguém vai lá e vai catar. Colocar as latas em uma máquina que separa as mais leves das mais pesadas por meio de um intenso jato de ar. Então, vai assoprar as mais leves saem do lugar, as mais pesadas não, e vai separar as duas. Então, o jato assopra as latas. 3. Retirar por ação magnética os objetos restantes que contêm ferro em sua composição. Então, vai botar um ímã lá e o ímã vai puxar os elementos ferrosos, né, substâncias ferromagnéticas, não é o caso do alumínio, e aí vai separar as coisas. As ações indicadas possuem em comum o fato de... vamos ver o que essas 3 ações têm em comum. Exigirem fornecimento de calor, qual delas? Para mim, nenhuma. Fazerem uso de energia luminosa. Olha, sim, os catadores têm que ver, mas na sopradora não precisa mais ter luz. E botar um ímã lá não precisa ter luz. Então, é só a primeira.
Necessitar da ação humana direta. Olha, o soprador não precisa. Tipo, diretamente separar as latas pelo soprador, não. Só para botar as latas lá, mas é indireto. E por ação magnética precisa dos ímãs, então não é diretamente da ação humana. Serem relacionados com uma corrente elétrica. Primeira, não. Catação. Não necessariamente vai ser um robô que vai fazer isso, então não precisa de corrente elétrica. Soprador, provavelmente, né? Não vai ser um soprador. Tem que ser elétrico. E pode ser um eletroímã, mas não necessariamente na terceira, então só a segunda. Ocorrerem sob a realização do trabalho de uma força. Mestre, mestra, o que é trabalho? É uma força atuando sobre um objeto, causando um deslocamento. Na catação isso acontece? Sim, alguém faz força e puxa e leva. No soprador, o vento, né? O soprador empurra o vento empurra as latas, faz força, empurra e mexe elas. Sim, realiza trabalho. E a força magnética realiza trabalho sobre o que é ferro magnético. Então, sim. Então, de fato, a letra E responde o que ele está perguntando. Das ações indicadas, as ações possuem em comum o fato de ocorrerem sob a realização de trabalho. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 19. Acompanhe a leitura ali. Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás contra a superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para a frente e sem deslizar. Se movimenta tem a ver com energia cinética, era energia potencial elástica, a conservação da energia mecânica. Quando o carrinho se movimentar sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito. Sim, é a força de atrito entre os pneus do carrinho e o chão que fazem essa energia potencial elástica se transformar em energia cinética. Então, se tu pensar em força de atrito como um vilão que só dissipa energia mecânica, não, pode transformar também energia potencial elástica em cinética, nesse caso, por exemplo. Aí ele está te perguntando qual é que é a força de atrito. Agora que eu me dei conta, é uma continuação da frase, né? A energia cinética pela ação da força de atrito entre o pneu e o chão. A força de atrito é estática, porque não existe deslizamento. E essa força de atrito estática empurra o carrinho no mesmo sentido que ele vai se movimentar. Então, separa a força de atrito estática e cinética por ter ou não ter deslizamento. Força de atrito estática é quando não tem deslizamento. Força de atrito cinética é quando tem deslizamento entre as superfícies que estão exercendo uma sobre a outra, uma força de atrito. Nesse caso, ele não falou que vai derrapar a roda do carrinho, então vai ser uma força de atrito estática. Não associa força de atrito a movimento, porque isso dá errado, tá? Se tu puxar uma folha, o que tiver em cima dela vem junto com a folha, ela está se movimentando, mas a força de atrito entre a folha e esse objeto é estática. Então não é movimento ou repouso que define se a força de atrito é estática ou cinética, e sim o deslizamento. Então a força de atrito dinâmico não, estático na roda devido à superfície rugosa. Perfeito. Então a força de atrito estática entre a roda e a superfície rugosa. A superfície exerce força sobre a roda, né? Por isso que não é letra C, ó. Estático na superfície rugosa devido à roda, porque movimenta o carrinho é sobre o carrinho devido à superfície. Dinâmico não, então fica a letra B mesmo. Tudo tranquilo, mestre e mestre. Bora fazer a questão 20 aqui, que teve polêmica nesse ano, né? Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar o barco, soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B. Instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar a função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Perfeito, é isso que a gente vê no desenho animado. O personagem ou a personagem aqui assoprando contra a vela e o carrinho se movimentando. E aqui no carro B, a ventoinha está virada para trás. Aí ele vem, não sei a pergunta ainda, vou continuar lendo mesmo. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar
a ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carrinhos A, VA, e B, VB, para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e dos sentidos de movimento dos carrinhos, os estudantes observaram que, comparando essas duas situações, primeiro a gente acha que é só o carrinho B que vai movimentar, mestre. Por quê? Porque tem uma massa que vem para esse lado, assim como aquela questão do cosmonauta e da bomba hidráulica, vai ter uma massa que vai vir para esse lado, que vai ser o carrinho. Então vai ter uma velocidade do carrinho depois de jogar o ar para trás. Nessa situação, a gente tem o ar sendo jogado para a vela e vai bater na vela, empurrando a vela para frente. O que a gente tem que saber nessa questão, que é isso que gerou polêmica, que é meio específico, é que quando a cartolina tem formato parabólico, no final das contas o ar vai bater na cartolina e vai voltar para trás. Se volta a massa de ar para trás, quer dizer que o carrinho tem que se movimentar para frente. Só que como eu tenho uma cartolina ali na frente, nem todo o ar que é soprado para frente vai voltar para trás. Não com a mesma velocidade, pelo menos, que o ventilador está jogando o ar para trás no carrinho B. Isso quer dizer que a velocidade do carrinho A, depois de ser ligado o ventilador, vai ser um pouquinho menor do que a velocidade do carrinho B. Então, VA' vai ser menor do que VB', mas os dois vão se movimentar no mesmo sentido. Detalhe, se a cartolina fosse reta, o carrinho não se movimentaria. E se a vela do carrinho tivesse virada em sentido contrário, se ela tivesse assim, ó, o carrinho ia se movimentar para o lado contrário. O que tu tem que pensar é o seguinte, mestre. No final desse Paranauê aí, tá mexendo, tá jogando ar para que lado no final? Se tá jogando ar para a esquerda no final, a gente sabe que o carrinho vai se movimentar para a direita. E quanto mais ar tivesse sendo jogado para a esquerda, maior a velocidade com que o carrinho se move para a direita. Então, VA igual a zero, não, esse aqui é um baita distrator, tá? Tinha que saber esse detalhe. Cartolina plana fica parada, cartolina parabólica virada para o ventilador vai me movimentar no mesmo sentido do outro. E se a cartolina tivesse virado ao contrário, ia se movimentar para o lado contrário também. No final o ar ia para a direita, então o carrinho teria que ir para a esquerda. VA maior que zero, que é menor do que VB, e o carro A se move para a direita. Perfeito, é isso aí. A velocidade do B é maior que a do A é maior que zero, e o carro A se move para a direita, sim, porque ele joga, no final das contas, ar para a esquerda. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 21. Acompanhe a leitura ali dessa questão Enem PPL de 2018. Com o dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, de 10 centavos e de R$ 1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda, tem um S a mais aqui, está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$ 1. Eu vou fazer um desenho disso, mestre, para a gente não se perder. Então, tem a parede aqui, vou dizer que isso aqui é a parede, aí eu vou desenhar das duas moedas, tá? Vou desenhar a moeda de R$ 1 que está em contato com a parede, e aí eu vou desenhar a moeda de 10 centavos que é menorzinha, vou fazer ela em verde, pode ser. Daí vai estar em contato com o dedo da pessoa, moeda de 10 centavos. Aí vamos desenhar o dedo, né, daquela maneira bem legal, tipo, o dedo é meu, desenho como eu quiser, né? Então aqui tá o dedo, aqui tá o dedo, isso aqui é a unha da pessoa, isso aqui é as cutículas soltadas aqui, beleza. Então a pessoa faz uma força e segura essas duas moedas contra a parede. Aí ele diz que a de 10 centavos está encostado no dedo e a de R$ 1 na parede. Contra a parede está de R$ 1. O peso da moeda de 10 centavos é 5 newtons. Então, eu vou desenhar o peso da moeda de 10 centavos para baixo aqui, ó. 0,05, né? Então, o peso da moeda de 10 centavos é igual a 0,05 newtons. E o da de R$ 1 é 0,09 newtons. Então, vou colocar para baixo aqui também. Peso da moeda de R$ 1 é igual a 0,09 newtons. Ok? A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1? Bom, eu tenho sobre a moeda de R$ 1, vou pegar qual cor agora? Pode ser essa aqui. Eu tenho sobre a parede, sobre a moeda de R$ 1, aliás, essa força de atrito aqui, ó, força de atrito. Se a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1 é suficiente para não deixar cair as moedas, quer dizer que essa força de atrito é igual
a 0,14 newtons. Por que tem que ser as duas, mestre e mestra? Porque essa aqui precisa receber da moeda rosa, ou da moeda de R$1, uma força de 0,05. Só que se a moeda de R$1 exerce sobre a força de 10 centavos 0,05, quer dizer que a moeda de 10 centavos exerce sobre a moeda de R$1 uma mesma força de 0,05. Então quer dizer que sobre a moeda de R$1 eu tenho três forças verticais. Eu tenho o peso dela, que é 0,9, eu tenho a força de atrito entre ela e a moeda de 10 centavos, que é 0,05 newtons, e tenho a força de atrito que aponta para cima, que anula essas duas. Então a força de atrito, no final das contas, equilibra todo o sistema, tem que ser de 0,14 newtons. Se ele te perguntasse entre a moeda de R$1 e a de 10 centavos, a resposta seria 0,5. Mas sobre a de R$1 é todas as forças, porque esta equilibra aquela que atua também sobre a moeda de 10 centavos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha sido satisfatório assistir as questões que tu não tinha entendido, não tinha conseguido fazer. Continua assistindo às aulas. Se ficou dúvida em alguma delas, sabe que pode pesquisar nas aulas de conteúdo normal, tem questões resolvidas também. Não deixa de fazer isso, aproveita essa segunda semana para ver a matéria da segunda semana, porque semana que vem tem mais matéria para a gente revisar para a prova do Enem desse ano.